Estávamos dizendo que a consciência humana é semelhante em todos os seres humanos. A nossa consciência, quer vivamos no Oriente ou no Ocidente, é formada de muitas camadas de medos, ansiedades, prazeres, pesares e todas as formas de fé. De vez em quando, talvez, nessa consciência há também o amor, a compaixão, e nessa compaixão uma espécie completamente diferente de inteligência. E há sempre o medo do término, da morte. Os seres humanos, no mundo todo, desde os tempos imemoriais, têm tentado descobrir se há alguma coisa sagrada além de todo o pensamento, alguma coisa incorruptível e intemporal. Existem as várias consciências grupais, os homens de negócio com as suas consciências, os cientistas com as suas e o carpinteiro com a sua. Eles pertencem ao conteúdo da consciência e são produto do pensamento. O pensamento criou coisas maravilhosas, da extraordinária tecnologia dos computadores à telecomunicação, aos robôs, à cirurgia e à medicina. O pensamento inventou as religiões. Todas as organizações religiosas de todo o mundo são formadas pelo pensamento. O pensamento inventou o computador. Vocês têm que entender a complexidade e o futuro do computador. Ele vai superar o homem em seu pensamento. Ele vai mudar a estrutura da sociedade e a estrutura do governo. Então, não é uma conclusão fantástica do conferencista ou alguma fantasia. É algo que está se avizinhando agora, na realidade, e disso vocês podem estar conscientes. O computador possui uma inteligência mecânica. Ele pode aprender e inventar. O computador vai tornar o trabalho humano praticamente desnecessário. Talvez 2 horas de trabalho por dia. Estas são as mudanças que estão chegando. Vocês podem não gostar disso, podem se revoltar, mas estão chegando. O pensamento inventou o computador, mas o pensamento humano é limitado e a inteligência mecânica do computador está superando a inteligência do homem. Ela vai revolucionar totalmente as nossas vidas. Então, o que será do ser humano? Estes são fatos e não algumas conclusões específicas do conferencista. Quando considerarmos a capacidade do computador, temos que nos perguntar: o que deve fazer o ser humano? O computador vai assumir o comando das atividades do cérebro. E o que é então que acontecerá ao cérebro? Quando as ocupações de um ser humano forem assumidas pelo computador, pelos robôs, qual será o destino do ser humano? Nós, seres humanos, fomos programados biologicamente, intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente durante milhares de anos. E repetimos o padrão do programa reiteradamente. Nós paramos de aprender e devemos indagar se o cérebro humano, que foi programado durante tantos séculos, será capaz de aprender e transformar-se imediatamente numa dimensão totalmente diferente. Se não formos capazes disso, o computador, que é muito mais capaz, rápido e exato, irá assumir o comando das atividades do cérebro. Isso não é uma coisa casual. Esse é um assunto muito sério, desesperadamente sério. O computador pode inventar uma nova religião. Ele poderia ser programado por um doutor especialista hindu, por um católico, por um protestante ou por um muçulmano, e resultaria numa maravilhosa estrutura para uma nova religião. E nós, se não estivermos cônscios do que está acontecendo, seguiremos essa nova estrutura
que foi produzida pelo computador. Vejam a seriedade de tudo isso, por favor. A nossa consciência foi programada durante milhares e milhares de anos para pensar em nós como indivíduos, como entidades separadas, lutando em conflito desde o momento em que nascemos até a morte. Somos programados para isso. Aceitamos isso. Nunca o contestamos. Nunca perguntamos se é possível ter uma vida absolutamente sem conflito. Como nunca perguntamos, nunca aprenderemos. E nós repetimos. É inato à nossa existência o estar em conflito. A natureza está em conflito e esse é o nosso argumento. E pensamos que o progresso somente se faz através do conflito. As organizações religiosas em toda a história mantiveram a ideia da salvação individual. Estamos perguntando muito seriamente se há uma consciência individual. Se vocês, como seres humanos, têm uma consciência separada do resto da humanidade. Vocês têm que responder a isso e não apenas brincar com isso. Tendo sido educados, programados, condicionados para sermos indivíduos, então a nossa consciência é toda essa atividade do pensamento. O medo e a perseguição ao prazer são os movimentos do pensamento. O sofrimento, a ansiedade, a incerteza e os profundos arrependimentos, ferimentos, o peso de séculos de pesares. Tudo faz parte do pensamento. O pensamento é responsável pelo que chamamos de amor, que se tornou o prazer sensual, algo a ser desejado. Como dissemos e repetiremos sempre, até estarmos certos disso, estamos pensando juntos. O conferencista não está lhes dizendo o que pensar. Ele não está fazendo propaganda. É uma coisa horrível a propaganda. Ele não está lhes dizendo como agir, no que acreditar, mas juntos estamos investigando a catástrofe que está ocorrendo no mundo fora de nós. Completa crueldade e violência. E também, internamente, em cada ser humano, o extraordinário conflito que está tendo continuidade. Juntos, estamos examinando. Não se alguém quiser observar que vocês estejam apenas ouvindo algumas ideias ou conclusões. Não estamos falando a respeito de ideias, conclusões ou crenças. Estamos olhando para esse mundo que os seres humanos produziram, pelo qual todos nós somos responsáveis. Devemos ser claros em nosso entendimento, em qualquer nível que for esse entendimento, seja um entendimento intelectual, que é apenas verbal, ou um entendimento de profunda significação, de modo que esse entendimento age, de que chegamos a um ponto em que temos que tomar uma decisão. Não pelo exercício da vontade, mas a decisão que naturalmente virá quando começarmos a entender toda a natureza e a estrutura do mundo, tanto externa quanto internamente. Essa percepção provocará uma decisão, uma ação.